começando hoje mais um Pocket Teológico. Espero que você tenha acompanhado a cada semana o episódio novo que a gente lança no canal do YouTube. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode e deve colocar sua dúvida nos comentários para que a gente possa, no próximo episódio, estar sanando, tirando suas dúvidas. Hoje a gente vai continuar falando sobre a aplicação da redenção e a gente vai começar falando então sobre adoção, né? O que a teologia quer dizer com essa parte, né? Esse segmento chamado adoção? Nós cremos pela palavra, pelo que a Bíblia nos ensina, que todo aquele que crê em Jesus como Salvador, que todo aquele que passa pela conversão, e conversão nós tratamos disso no pocket passado, todos esses então passam a ser da família de Deus, passam a ser filhos de Deus, né? A definição teológica de adoção é essa: a adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros de sua família. Então, a adoção, assim como a conversão, assim como a justificação, assim como a regeneração, a adoção também é um ato, ou seja, acontece uma única vez. A gente se converte, a gente crê em Jesus como Salvador, e naquele momento, então, Deus então nos chama para a sua família, Deus então passa a nos chamar, nos considerar como filhos, né? A Bíblia vai nos ensinar isso. Por exemplo, João, no seu evangelho, logo no capítulo 1, ele já afirma essa verdade, dizendo assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, pela Bíblia, só é filho de Deus aquele que crê em Jesus como Salvador, aquele que se rendeu a Cristo. É comum na sociedade, no senso comum, a gente ouvir a expressão: ah, mas eu também sou filho de Deus, e todos seres humanos se considerarem filhos de Deus. Não é isso que a palavra nos ensina, né? A gente tem que ter cuidado ao falar isso para as pessoas, para que não pareça ofensivo. Mas a palavra nos diz que filho de Deus somente aqueles que creem em Jesus como Salvador. Todos os outros, então, são também criaturas de Deus, foram criados por Deus, mas não são filhos de Deus. A Bíblia vai falar que os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, lá em Efésios capítulo 2, verso 3, a Bíblia vai chamá-los então de filhos da ira. Lá em, se eu não me engano, no mesmo capítulo de Efésios, também vai chamar esses que não creem em Jesus de filhos da desobediência. Então, se os que creem em Jesus são filhos de Deus, os que não creem em Jesus são filhos da ira, filhos da desobediência. Quando Jesus andava e pregava por onde ele passava, alguns judeus que não criam em Jesus, que não concordavam com as coisas que Jesus fazia, tentaram alegar para Jesus de que eles, sendo judeus, também eram filhos de Deus. E aí Jesus respondeu para eles de uma forma bem clara, né? O que eu vou ler para você, que está lá em João capítulo 8, do verso 42 ao 44. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus foi muito claro também com aqueles religiosos que não aceitavam, não criam nele, não aceitavam as suas obras e queriam se fazer e se apresentar como filhos de Deus. Jesus, então, fala para eles bem claramente que eles não eram filhos de Deus, mas filhos do diabo. Jesus está usando de uma fala e de um pensamento que muitas vezes nós falamos aqui, que o filho faz o que vê o pai fazer. Esse é o princípio. Existe um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, aqueles que são filhos de Deus, eles vão ter um modo de vida e um modo de levar a vida e tudo que faz, que de alguma forma mostre Deus às pessoas. Agora, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem na mentira, esses também estão mostrando a que pai eles servem, a que pai
eles têm. Talvez você me pergunte qual a evidência de que somos da família de Deus e de que nós somos, então, filhos de Deus. Pela palavra de Deus, pela Bíblia, a evidência de que somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus em nós. Paulo vai dizer que é o Espírito Santo em nós que testifica que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Ainda nesse texto, Paulo vai dizer, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo também escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 4, ele também vai dizer, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Cristo. Então, a adoção é muito profundo, né, esse assunto, porque nós entendemos que passamos, quando cremos em Jesus, a ser da família de Deus, filhos de Deus. Além disso, a evidência de que somos filhos é o Espírito Santo de Deus em nós, que nos guia e que opera através de nós. E mais, ainda vai falar sobre uma herança, né? E aí sobre herança eu vou falar daqui a pouquinho, não vou adiantar as coisas, né? Eu quero também falar sobre adoção ainda, alguns privilégios, né? Quais são os privilégios que nós, que fomos adotados por Deus para sua família, desfrutamos? O primeiro privilégio que eu separei é a possibilidade de falar com Deus e de nos referirmos a Ele como nosso Pai. Então, todo aquele que crê em Jesus como Salvador, quando ele vai orar, quando ele vai falar com o Senhor, ele fala com o seu Pai. É uma relação íntima, uma relação que deve buscar a cada dia mais intimidade com Deus, né? Tanto que a oração que Jesus ensinou no Sermão da Montanha é a chamada de oração do Pai Nosso, né? Nós não estamos falando com um estranho, não estamos clamando a um ditador, estamos conversando, né, e clamando a um Deus que nos ama e que se apresenta como Pai. Segundo privilégio da adoção é que Deus, sendo nosso Pai, Ele nos dá muitas dádivas, né? Deus é um Pai, irmão, generoso. Deus é um Pai abençoador. Deus é um Pai que tem prazer em presentear os filhos, né? A gente está chegando já perto do Dia dos Pais, e aí Deus é um Pai exemplar, né? Todo pai humano deveria se espelhar e buscar ser parecido com Deus, que é Pai. Né? Mateus 7, 11 vai dizer, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem, né? Então, nosso Deus é abençoador. A maior dádiva que Ele nos deu foi o Espírito Santo. Mas também, como eu já adiantei agora há pouco, a palavra também nos fala de uma herança, né? Gálatas 4, 7 fala que nos tornamos herdeiros com Cristo. Então, além de dádiva do Espírito Santo, também receberemos uma herança. Terceiro privilégio que eu separei, o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, todas as pessoas que andam sobre a terra são guiados pelo Espírito Santo? Não. Quem é guiado pelo Espírito Santo? Aqueles que são filhos de Deus. Quarto privilégio. Esse, de repente, pode até não parecer um privilégio, assim, a priori, mas é um privilégio. Se somos filhos, nós somos disciplinados por Ele quando estamos no erro. Então, se você é de Jesus, se você é da família de Deus, se você é filho de Deus, quando você cometer um erro, quando você desejar viver no erro, o Pai, o nosso Deus que é Pai, Ele irá nos disciplinar. Porque como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, o Pai disciplina ao filho que ama. Né? Nós que temos filhos carnais, a gente disciplina os nossos filhos. Para quê? Para que cresçam e sejam pessoas de bem, para que cresçam e sejam pessoas que em qualquer lugar que trabalharem ou conviverem, serão bem aceitas, serão bem vistas. Da mesma forma, o nosso Deus que é Pai, Ele também nos disciplina quando nós estamos vivendo, estamos entrando num caminho de erro. Então, por isso é um privilégio
ser disciplinado por Deus, que é Pai. E o quinto privilégio que eu separei dessa adoção que Deus fez conosco é desfrutarmos da igreja. Né? Quando a gente entra para a família de Deus, a gente não é filho único, a gente faz parte agora de uma família com muitos irmãos. Então, a comunhão, a convivência da igreja é um privilégio enorme. Tanto que, como nós nos referimos às pessoas da nossa comunidade de fé? Nós chamamos uns aos outros de irmãos, né? E quem é o nosso irmão mais velho? Cristo Jesus. Então, esse, sem dúvida, é um grande privilégio da adoção. Vamos falar agora, então, da santificação. A santificação, ela se diferencia da redenção, da justificação, da adoção, em um aspecto muito importante. Nós aprendemos que todas essas etapas da redenção, justificação, conversão, adoção, são atos, ou seja, acontecem uma vez só. A santificação não é um ato. A santificação é uma obra progressiva. A santificação é um processo. A definição teológica para santificação é a seguinte: santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Nós acreditamos que a santificação, ela começa com a regeneração, quando nós nascemos de novo, quando o Espírito Santo nos dá um novo nascimento. Então, nesse momento de regeneração, de conversão, o Espírito Santo entra na nossa vida e começa a nos transformar, e começa a nos mudar, e nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. Então é um processo. A expectativa do Novo Testamento é que, com o passar do tempo, com o passar dos dias e dos anos, a gente vai crescendo em santificação. Mas, como eu disse, é um processo. Podem acontecer no meio do caminho alguns retrocessos, mas que logo serão corrigidos e a pessoa então voltará a crescer em santificação. Ela começa na conversão e, segundo a palavra, ela só terminará na nossa morte, quando essa constituição que nós temos hoje deixar de existir. Aí sim, a santificação terá se completado. Nós cremos, é diferente um pouco do que antigamente se cria sobre santificação. Antigamente se cria que a santificação era uma obra exclusiva do Espírito Santo no homem. Só que essa ideia e a aceitação dessa ideia fez com que muitos cristãos se tornassem preguiçosos. Ou seja, se é o Espírito Santo que vai me mudar, então não preciso me esforçar. Quando, na verdade, não é assim. Por isso que nós cremos, até seguindo a linha do teólogo Gruden também, na sua teologia sistemática, que a santificação é um processo de cooperação. Então, Deus faz a sua parte, o Espírito Santo faz a sua parte, e nós, os seres humanos, fazemos também a nossa parte, né? Qual é o papel de Deus? O papel de Deus na santificação é o de nos aperfeiçoar, é o de nos disciplinar. É o Espírito Santo de Deus que produz em nós o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. Vai falar que amor, bondade, longanimidade. Então, é o Espírito Santo que produz isso em nós. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus faz a sua parte, Ele nos aperfeiçoa, Ele faz em nós nascer o fruto do Espírito, Ele realmente nos disciplina, nos corrige quando nós saímos e erramos, né, do que seria correto. Mas o homem também tem um papel. E qual é o papel do homem? Nosso papel nos esforçarmos para obedecermos à vontade de Deus. Né? Quem é que vai pegar a Bíblia para ler? Quem é que vai procurar não cometer os maus hábitos que cometia antes? Quem é que vai procurar orar e falar com o Pai? É o homem, esse é o nosso papel. Então, se Deus faz aquilo que não podemos na nossa santificação, é papel do homem, do crente, do cristão, também fazer aquilo que lhe compete, né? Então, nós devemos fugir e evitar os maus hábitos, devemos orar, devemos ler a palavra. Essas são atividades que nós podemos e devemos fazer para também aumentar em santificação. Quando falamos de santificação, é importante também percebermos que esse processo
alcança o nosso ser total. A santificação não é algo que acontece apenas na nossa vida espiritual. Eu já disse aqui até em outro podcast que eu não gosto de dividir, né? Eu creio no ser humano como uma unidade. Eu creio no ser humano como espírito, corpo, alma, sendo uma coisa que interfere diretamente no outro, né? Então, o processo de santificação vai santificar o nosso intelecto, vai santificar as nossas emoções, vai santificar todas as áreas, né? O nosso corpo, os hábitos, né? Como usamos nosso corpo, também sofrerá consequências e mudanças para melhor no processo de santificação. Então, até como o texto que lemos aqui de Tessalonicenses vai dizer, ela alcança o nosso ser numa totalidade. E Deus então nos mudará por completo para melhor, nos transformando à medida de Cristo, mais semelhantes com Cristo. Agora nós vamos falar de uma doutrina que divide muitas opiniões, né? Vamos falar sobre batismo e plenitude, né, no Espírito Santo. Muitos cristãos, sinceramente, vão afirmar que após a conversão, eles têm uma segunda experiência com Deus muito marcante e muito forte. Às vezes, essa segunda experiência é associada com alguns dons espirituais que essa pessoa recebe do Espírito Santo. Então, em algumas denominações, essa segunda experiência vai ser chamada de batismo no Espírito Santo. Nós, que somos de uma doutrina batista, nós não cremos nesse batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, separado da conversão. Nós não cremos que a pessoa primeiro se converte e depois ela continua orando, buscando, e só depois, então, ela recebe o Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo. Até por tudo que nós estudamos, e por isso estamos falando disso nesse momento do Pocket Teológico, porque nós estudamos regeneração, justificação, santificação, adoção, e nós percebemos que todas essas etapas é obra do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Então, desde a conversão, a pessoa recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo já está trabalhando na vida da pessoa. Uma coisa todos nós concordamos, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, porque isso está escrito na Bíblia em diversos textos, né? Marcos, por exemplo, capítulo 1, verso 8, João Batista diz: eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo, né? A grande divergência se dá em que momento esse revestimento de poder, esse enchimento do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo acontece. Como eu disse, nós cremos que isso acontece na conversão. Por que cremos assim? A Bíblia ela vai separar a conversão do batismo com o Espírito Santo ou do recebimento do Espírito Santo apenas em Atos dos Apóstolos e em 3 casos. Por que em Atos dos Apóstolos o recebimento do Espírito Santo está separado da conversão? Porque vale lembrar que o Espírito Santo ele só vem e só passa a habitar nas pessoas após Jesus Cristo morrer, ressuscitar e ascender aos céus. O próprio Cristo disse que ele iria, mas que não nos deixaria órfãos, ele mandaria um outro consolador, né? Então, Jesus em Atos, ele vai falar para os discípulos, olha, eu vou subir, mas que vocês permaneçam orando, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, a gente vai ver o Espírito Santo descendo sobre a igreja primitiva. Mas ali naquela igreja primitiva não tinham gentios. Ali eram judeus que tinham se convertido, que tinham crido em Jesus. Então, em Atos 2, nós cremos que aquela manifestação que acontece ali é a inauguração do ministério do Espírito Santo para aqueles que eram judeus, cristãos. Em Atos capítulo 10, a gente vai perceber Pedro indo à casa de um gentio chamado Cornélio. E ali algo muito parecido acontece. O Espírito Santo desce sobre Cornélio e sua família. Ou seja, ali era a inauguração do ministério do Espírito Santo para os gentios, né? E era importante Pedro estar ali, porque Pedro, sendo um expoente da igreja,
mostrava ali unidade da igreja, né? Não tinha uma igreja de judeus e uma igreja de gentios. Agora na nova aliança, agora na era cristã, não existe mais barreiras de separação. Então, se o Espírito Santo desceu sobre judeus, o mesmo Espírito desceu também sobre gentios. E ali em Atos 10, você poderá observar que Pedro, inclusive, fica perplexo de perceber que os gentios tinham recebido o Espírito Santo da mesma forma que os judeus tinham recebido. O terceiro caso que a gente percebe nas Escrituras está em Atos capítulo 19. Ali, quando Paulo chega àquela família, ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles respondem que eles nem conheciam o Espírito Santo. Eles tinham sido batizados no batismo de João Batista, um batismo de arrependimento. Nós entendemos que aquela família, então, de Atos 19, eles não eram convertidos a Cristo Jesus. Eles tinham se convertido ao judaísmo. Então, Paulo vai pregar o evangelho para aquela família, ela vai aí sim se converter a Cristo Jesus, e aí também descerá o Espírito Santo sobre aquela família. Depois disso, nós não vemos essa separação entre conversão e recebimento do Espírito Santo. Né? Se fosse algo que a gente devesse buscar, essa segunda experiência, esse ser batizado com o Espírito Santo, era muito provável que em alguma das cartas, sejam paulinas ou gerais, se orientasse a igreja, até porque a ideia das cartas era corrigir desvios, era orientar, edificar as igrejas. Era muito provável que nas cartas teria alguma recomendação sobre isso. Olha, vocês agora se converteram, mas estimule que aqueles que se converteram fiquem orando para que recebam o Espírito Santo. Nós não percebemos nenhuma indicação para isso. Então, por isso, por entender que ali em Atos, a inauguração do ministério do Espírito Santo, que nós não separamos uma coisa da outra. Nós cremos que aquele que se converte, esse recebe o Espírito Santo, esse naquele momento é selado com o Espírito Santo, como diz, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, ele não está falando aqui que depois que buscamos, depois que caminhamos 1 milha, 2 milhas, não. Paulo está dizendo que depois de termos escutado o evangelho, termos crido na palavra e termos sido salvos, somos selados com o Espírito Santo. Então, essa é a nossa forma de crer, do momento em que acontece o batismo com o Espírito Santo. Agora, então, essa segunda experiência, como eu disse, muitas pessoas, e honestas, vão dizer que experimentaram um segundo momento muito bom com Deus após a sua conversão. Nós vamos usar para isso uma expressão que a Bíblia utiliza, que é o ser cheio do Espírito Santo. Isso é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Estevão sendo cheio do Espírito Santo mais de uma vez. A Bíblia vai falar de Pedro sendo cheio do Espírito Santo mais de uma vez. A ideia de ser cheio do Espírito Santo é como, por exemplo, uma bexiga de gás. Você assopra, ela pode estar com um tamanho ainda pequeno, mas ela está cheia de ar. E se você assoprar mais, ela vai continuar cheia num tamanho maior, cheia de ar. E você assoprará quantas vezes você achar necessário. Então, nós cremos que após a conversão, o que pode ocorrer diversas vezes é esse enchimento do Espírito Santo, como Atos dos Apóstolos também vai falar em diversas ocasiões. Então, para nós, o que os pentecostais vão chamar de batismo com o Espírito Santo, nós chamamos de plenitude no Espírito Santo ou enchimento do Espírito Santo. Outra questão, quando nós falamos sobre isso, deixa eu só citar um verso para você sobre ser cheio, Efésios 5,18, Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Agora, uma questão que também é associada com o recebimento do Espírito Santo, que também é muito divergente e que pode gerar tristeza em alguns, pressão sobre outros, é associar o receber o Espírito Santo com o dom de línguas estranhas. Muitos vão crer que só tem o Espírito Santo,
só recebeu o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas. Isso vai gerar dentro da igreja uma separação entre um grupo que crê que recebeu o Espírito porque fala em línguas e um outro grupo que vai se sentir diminuído e de repente até desprezado porque não recebeu esse dom. Alguns lugares só vão ordenar o ministério pastoral pessoas que falem em línguas estranhas. Isso gera diversos problemas dentro do corpo de Cristo. Precisamos entender que a Bíblia não faz essa associação. Né? Eu separei um texto aqui que não deixa dúvida sobre isso. Né? Se você puder abrir a sua casa comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Né? Paulo está falando sobre os dons espirituais. Né? E Paulo ele vai chegar num momento que ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas. Né? Pergunta retórica é aquela onde a resposta é óbvia, né? Paulo não precisava responder, né? Então, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, a partir do verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E aí ele começa as perguntas. Porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta para essa pergunta, irmãos? Todo mundo é apóstolo? Todo mundo era apóstolo na época de Paulo? Claro que não. Outra pergunta que ele faz. Ou todos profetas? Todo mundo profetizava? Claro que não. E ele pergunta, são todos mestres? Claro que não. Todos são operadores de milagres? Claro que não. Verso 30. Tem todos os dons de curar? Claro que não. E aí está junto, olha. Falam todos em outras línguas? Claro que não. Interpretam-nas todos? Claro que não. E verso 31 ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, o que Paulo está dizendo? Que não deve ter dentro da igreja uma briga por quem tem um dom maior ou um dom que aparece mais. Tanto que no capítulo 13, consequência do que lemos, ele vai falar do amor como o dom maior, o dom mais importante. Então, nós cremos que o Espírito Santo, ele entra na nossa vida na conversão, a partir disso, e devido também à busca, ao permitir a ação do Espírito, poderemos ser cheios dele diversas vezes, e que recebemos do Espírito Santo dons espirituais. Mas cada pessoa receberá o dom que o Senhor quiser dar para aquela pessoa. E todos os dons são para edificação da igreja. Nenhum dom é para aparecimento pessoal, ou para soberba, ou para orgulho. Os dons são para edificar a igreja. Então, aquele que fala em línguas, aquele que cura, aquele que é mestre, aquele que prega, todos devem usar o que receberam para dar glórias a Deus e para edificar o corpo de Cristo. Então, não podemos associar uma coisa com a outra, porque não existe essa associação. O texto que muitos vão usar para fazer essa associação, e vale a pena a gente ler junto também, é Marcos capítulo 16. A má interpretação desse texto é que vai causar confusão na cabeça de algumas pessoas, né? Deixa eu só achar aqui, Marcos 16, a partir do verso 16. Olha o que ele diz. Jesus, né? Após enviar a igreja, no 15 ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está enviando a igreja. Verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tudo isso que Jesus está falando são coisas que acompanham os cristãos durante a sua missão de vida, de ir pregar o evangelho. Agora, todas essas vão acontecer com todos os cristãos? Obviamente que não. É muito mais, à medida que houver necessidade, uma coisa dessas ou outra acontecerá. Porque observe comigo e sejamos sinceros nesse momento. Alguns de nós queremos impor sobre o outro
a obrigação de falar em línguas para então ser reconhecido como alguém que tem o Espírito Santo. Mas por que nós não usamos outra parte do mesmo texto, né? Como, por exemplo, beber veneno, porque beber veneno está no mesmo texto. Já pensou se a moda pega? E aí na nossa igreja, você que diz ser cheio do Espírito Santo, ter sido batizado com o Espírito Santo, eu te dou um copo com veneno. Se você beber e morrer, querido, você não tem o Espírito Santo, porque está no mesmo texto. No mesmo texto fala em pegar em serpente. Já pensou a igreja cheia de serpente, irmão? E aí só vai pegar nela quem tem o Espírito Santo? Outro, mas isso aqui seria até muito bom se acontecesse em todos os cultos, né? Porque no mesmo texto que fala que os que crerem falarão em línguas, diz também que os que crerem imporão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Por que não fazermos isso então, né? Todo culto, então, deveria ter centenas de pessoas curadas. Era para nós pegarmos, então, todos esses e levarmos aos hospitais e eles ficariam imediatamente vazios, porque são também evidências de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo, de que ela foi enviada por Jesus. Mas nós entendemos que, além disso, existe a vontade soberana de Deus. E existe o tempo oportuno de Deus para operar cada uma dessas coisas. Então, durante a nossa caminhada, em havendo necessidade, estas coisas aí sim acontecerão, mas por vontade de Deus. Ele é o soberano, é Ele que nos enviou, e é Ele que operará em nós essas coisas também. Então nós cremos nos dons bíblicos, cremos nos dons espirituais, mas nós não colocamos um sobre o outro, nós não colocamos um como evidência. Nós entendemos que a evidência de que somos de Deus é o Espírito Santo em nós. E o maior dom é o dom de amar, assim como Paulo nos ensina lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Para fechar esse assunto, a Bíblia vai falar de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e que tiveram outros dons e outras reações se não falarem línguas. Quer um exemplo? Lucas capítulo 4 vai falar que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E que ele então foi no poder do Espírito Santo. Jesus não ficou falando em línguas com o diabo, pelo menos não línguas estranhas. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus ali foi para resistir às tentações do diabo. Isabel, mãe de João Batista, quando ela descobre que ela está grávida, diz a Bíblia também que ela foi cheia do Espírito Santo. E ela, o que ela fez? Proferiu palavras de bênção a Maria. A Bíblia vai falar também de Zacarias, pai de João Batista, que quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele profetizou. Então, querido, Deus age como Ele quer. Deus nos confere os dons que Ele desejar. E nós somos dele. Como estudamos hoje na adoção, filhos dele. E como gostamos de falar aqui, filhos amados de um pai amoroso. Estamos encerrando esse pocket. Caso você tenha alguma dúvida, coloca no comentário que na semana que vem a gente vai responder.